de alegria. Já de antemão agradeço primeiramente a Deus por essa boa oportunidade, o qual o Senhor me concede estar aqui nessa noite, trazendo a palavra dele, e também ao pastor Amador, que confiou a minha palavra nessa noite. Sempre eu dizendo, em Jeremias 18, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus já falou conosco aqui nessa noite através do louvor. Eu tenho certeza que Ele vai falar muito mais ainda. Amém? Jeremias 18. O título diz: O vaso do oleiro. Ainda tem gente procurando, vamos esperar para todos juntos meditarmos na palavra do Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Não se teste da glória a Deus, amém? A palavra de Deus diz que um rei foi comido de bicho porque não dava glória a Deus. E aqui não é proibido você glorificar o nome do Senhor, amém? Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar aqui nesta noite. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que estava ali entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Amém? Somente ele. Pode se sentar sobre suas mãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida e é um versículo que eu gosto muito de estar sempre meditando sobre essa palavra de Deus. Meus irmãos, a gente sabe aqui que este vaso, simbolicamente dizendo nos dias de hoje, somos vasos na mão do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que, como nossa irmã Sara, mesmo terça-feira, eu havia lido essa passagem, já havia citado, que ali na Cerâmica Souza, do nosso irmão Sidão, a gente tivemos ali uma certa ocasião e a gente vimos como que era confeccionado os tijolos. E recentemente eu estive observando, eu estive aprendendo que são exatamente cerca de 208 tipos de barros, mas somente 8 tipos de barros são aproveitáveis para que possam ser confeccionados tijolos, vasos. Então, meus irmãos, a gente sabe, ali a gente podemos aprender ali com o monstridão ali na cerâmica, o motivo do barro. E o barro, muitas das vezes, meus irmãos, ele tem um processo muito lento. Ele, muitas das vezes, ele vem do brejo ali, do rio, onde ele é tirado o barro, ele vem e ele fica ali, jogado ao canto da cerâmica. E muitas das vezes, o oleiro, que é ali, o tijoleiro, ele muitas das vezes, até mesmo esquece daquele barro ali, aí ele volta ali por algum tempo, e molha aquele barro. Depois que esse barro é molhado, que ele é cultivado, ele começa a ser limpo, tirar as impurezas, tirar os saibros, tirar as pedras, os capinhos, os pedaços de pau. E eu pude, meus irmãos, comparar assim mesmo esse tratamento como nos dias de hoje em nossas vidas. Quando Deus começa a preparar o barro, quando Deus começa a preparar o vaso, meus irmãos, é um processo muito dolorido. E aqui nesta noite tem vasos, meus irmãos, que Deus está realmente moldando. Porque Deus não coloca óleo velho em óleo velho. Ele não coloca óleo novo em barro velho, em vasos velhos. Porque, meus irmãos, se tiver rachado, o processo ele é muito dolorido. Muitas das vezes ele sai do forno, depois dali ele vai para ser resfriado, para ver se ele não vai trincar. E muitas das vezes ele trinca, ele volta novamente a refazer. E às vezes Deus, muitas das vezes, ele faz um vaso que é muito mais bonito. E quantos aqui nesta noite que estão como barro? Quantos aqui nesta noite estão esquecidos? Quantos que nesta noite estão passando um momento a sós?
Deus me mostrava no momento que eu estava ali sentado, que hoje mesmo teve uma pessoa aqui, que você sentou sozinha na sua cozinha e pensou, mas Senhor, por que todo mundo sumiu? Por que eu estou tão só? Pois eu quero te dizer que Abraão, quando ele subiu um morro ali para oferecer sacrifício a Deus, que Deus pediu o seu único filho, Isaque, em sacrifício, uma prova da sua fidelidade. Abraão chegou ao pé do morro ali com seus criados, mas quando ele chegou no pé do morro, ele disse para os seus criados: ficai-vos aqui, e eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Mesmo que Deus havia pedido Isaque em sacrifício, Abraão já estava profetizando a vitória dele. E nessa noite não é diferente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o processo que você está passando do cultivo nessa noite. Eu não sei qual é o processo que você está nesse momento passando nas mãos do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas das vezes nós somos provados nas mãos de Deus. Deus nos prova, e como tem aquele louvor que diz que dá glória a Deus na bonança, enquanto está tudo bem é fácil. Mas, meus irmãos, que às vezes dá glória a Deus no momento que é tão difícil, na hora que a aprovação vem, porque os dias maus vêm, meus irmãos. Os dias maus vêm para todos nós. E quando, meus irmãos, a gente nos colocamos diante da presença de Deus, principalmente quando você tem um ministério, quando você tem um chamado de Deus na sua vida, como aqui eu tenho certeza que muitos aqui, ou praticamente todos têm, um chamado de Deus. Meus irmãos, o processo ele é dolorido. A primeira coisa que passa a acontecer em nossas vidas, aqui como lar esquecido, nós passamos a ser esquecidos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, aqueles que mais eram próximos a nós, eles passam a nos deixar. E é nesse momento, meus irmãos, que Deus começa a falar conosco. É nesse momento que nós se aproximamos mais de Deus, quando a gente estamos a sós. Porque eu te digo nessa noite, meus irmãos, quando Jesus ele chegou na casa de Jairo, a filha de Jairo estava enferma, muitas pessoas ali se encontravam presentes. Mas se vocês examinarem a palavra de Deus, onde aqui cita em São Mateus, que fala em São Mateus capítulo 9, verso 24, que fala sobre a cura de Jairo, vocês podem ver que Jesus ele não fez milagre ali diante de todos. Não foram todos que participaram desse milagre. Ele entrou para dentro somente com algumas pessoas, orou e saiu com a filha de Jairo nas mãos. Assim é nos nossos dias também, meus irmãos. Quem sabe Jesus não está querendo ter mais um tempo a sós com você. Às vezes você se encontra tão solitário, tão sozinho. Às vezes você não está tendo mais amigos como você tinha. Porque, meus irmãos, há momentos, como diz a palavra de Deus, meus irmãos, aqui que nem todos vão participar da sua vitória. Porque uma coisa eu te digo, meus irmãos, eu sempre falo isso para minha esposa, meus irmãos, nem todos querem ver a sua vitória. Nem todos se alegram quando Deus te abençoa, quando Deus te dá algo. Prova disso está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 11, onde que fala sobre José. José era um sonhador. José tinha sonhos porque Deus falava com José. E José começou a se destacar. Seu pai fez uma túnica. E o que simbolizava essa túnica? A diferença. Quando José aparecia, seus irmãos de longe avistavam, porque várias cores começavam a chamar a atenção. E ele já começava: lá vem o sonhador, lá vem José que acha que vai reinar sobre nós. E eu, meus irmãos, quem sabe não tem sido assim com você também. Deus tem te usado. E quantos meus irmãos estão orando contra, quantas pessoas às vezes lá fora não querem ver seu ministério desenvolver, não querem ver seu ministério crescer. Eu já vi, meus irmãos, no ministério onde eu vim, muitos profetas ser mortos principalmente por causa de inveja. E meus irmãos ali, os irmãos de José, por causa de ciúmes, por causa de inveja, tentaram contra a vida de José, mas não sabiam eles que Deus tinha algo através daquilo. Eles nem sequer faziam conta que eles estavam contribuindo
com os projetos e os planos do nosso Deus. Pois eu te digo nesta noite, eu não sei qual é o ministério que você tem que está enterrado, eu não sei qual é o talento que você tem escondido, mas aquilo que Deus te deu é você que vai usar. Não adianta ninguém querer te tomar, não adianta ninguém querer te parar, porque na hora certa, no tempo de Deus, Deus vai te exaltar. Não adianta, o inimigo pode se levantar, mas pode ter uma certeza, ele vai se levantar e vai cair. Você, muitas das vezes, que tem pensado até mesmo em parar, você, muitas das vezes, que tem pensado em desistir, tem se encontrado desanimado, o Senhor manda te dizer nessa noite para que você marche, assim como foi com Moisés, que estava ali diante do mar, que não tinha saída. Olhava para o lado do morro, olhava para frente, deserto, olhava para trás, Faraó atrás. E o povo murmurando o tempo todo. Quem sabe não tem pessoas ao teu redor somente murmurando. Aqui, quando Abraão subiu ao monte com Isaac, Abraão não permitiu que aqueles seus servos subissem ao monte com ele, porque ele sabia que eles não iam crer, que eles iam murmurar. E eu te pergunto nesta noite, será que você tem andado com as pessoas certas? Será que você tem contado seus problemas com as pessoas certas? Pois eu te digo que não. Porque nós devemos confiar e mandar nossos problemas somente para Deus. Esse é o único que não vai decepcionar você. Esse é o único que não vai trair a sua confiança. Esse é o único. Porque, meus irmãos, eu conheci um Deus que me tirou, que era para mim hoje está paralítico. Já contei já em alguns lugares, onde eu sofri um acidente e caiu aquele tanque de cima do caminhão em cima das minhas pernas. Os médicos, ninguém acreditava. Vários médicos foram ali no quarto, no terceiro andar, quarto 310, me ver, ninguém acreditava. Mas, meus irmãos, eu pude sentir. Quando aquele tanque começou a cair em cima do caminhão, que eu caí de costas para trás, eu pude sentir as mãos do Senhor segurando aquele tanque para não me deixar para dentro. E uma serva de Deus, ela não me conhecia, ela passou no meu trabalho depois de 3 dias. Ela falou para mim, ela falou assim: moço, o senhor pode vir aqui fora conversar comigo? Eu falei: mas eu estou em trabalho. Ela falou assim: mas é rápido. Eu falei: pois não. Ela falou assim para mim: moço, eu chorei essa noite inteira, eu orei a noite inteira em favor de você, porque o inimigo, ele tinha um plano de deixar você paralítico, mas eu chorei a noite inteira e o Senhor me respondeu as minhas orações. Ele disse que não ia permitir que o diabo deixasse você na cadeira de rodas, porque grandes as obras que ele tem na tua vida. E, meus irmãos, ali eu comecei a ter experiência com Deus. Ali eu comecei a fazer o que Deus havia colocado em meu coração. Eu tenho um filho, por nome de Cleiton, hoje se encontra com 27 anos. O meu filho era pregador da palavra de Deus, um jovem muito usado nas mãos de Deus. Mas, meus irmãos, isso serve como uma lição para cada um de vocês. O meu filho começou a se exaltar. Meu filho começou a se exaltar demais, a achar que ele pregava muito, que ele era muito usado nas mãos de Deus. Hoje está sendo escravizado por Satanás no mundo. Mas eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor diz: se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Eu creio na obra de Deus que ele tem na vida do meu filho. E Deus fez uma promessa para mim através de uma serva dele, que está aqui, que nenhum dos meus filhos ia se perder, e eu tomei posse dessa vitória. Porque eu não aceito. E você nessa noite, como Deus usou da pastora Sara aqui no começo, testificando como o pastor Wagner falou ontem, a palavra de Deus diz em Provérbios: pais, não retirei a correção de vossos filhos. Nós temos sim que nos instruir. A Bíblia diz: instrua o teu filho no caminho que deva seguir até que fique velho. Meu filho pode ter 40, 50 anos, eu vou instruir, ele é meu filho. Porque Deus, no dia do juízo final, a primeira alma que Deus vai me cobrar é meu filho. Não é a igreja, não é meu vizinho, não é meus irmãos lá fora, é a minha família, é a minha esposa, a minha filha. É esses que Deus irá me cobrar. Então, meus irmãos, eu sei que muitas das vezes eu entrei na igreja, o pastor Amador me chamou dizendo: para o irmão Zé,
Deus vai dizer que você vai trazer a palavra essa noite. E eu saí da minha casa até pensando para ele, vou mandar um aviso para o pastor para não me dar oportunidade. Hoje estou muito abatido, muito triste. Meus irmãos, não é meu costume contra a derrota. Eu subo aqui em cima para contar as bênçãos, vitórias que Deus faz na minha vida. Porque nós não temos que contar a derrota. Porque eu não aceito as mentiras de Satanás na minha vida e em nossas vidas. Eu não aceito. Mas eu estava muito triste. E eu falei, meu Deus do céu, aí você pediu o pastor não me dar oportunidade, o pastor me coloca justamente para pregar. A irmã Magda falou ali dentro, falou assim, mas Deus quer falar com alguém hoje. Então, meus irmãos, muitas das vezes, Deus separou você com um vaso de honra. Esses dias eu estava dentro do meu carro, ali perto da casa da filha da minha esposa, e eu fiquei observando uma pombinha pegando capinhos no chão para fazer o ninho. E eu, por alguns minutos, eu vi assim que ela escolhia, ela catava com o biquinho, batia aquele pauzinho no chão para ver se ela não quebrava e subia para fazer seu ninho. Aí Deus falou no meu coração, ela escolhe os materiais para fazer o ninho dela. Que tipo de material você tem mandado aqui para cima para construir a cidade santa? O que você tem feito pela minha obra? O que você tem feito por mim? Porque naquele dia, cada um de nós vai ter que prestar conta. Cada um de nós. Meus irmãos, eu sempre falo isso. Hoje, se você não quiser me ouvir falando, você tem todo o direito de sair para aquela porta e ir embora. Mas naquele dia, no dia do juízo final, a minha Bíblia diz que passará, meus irmãos, o que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Enquanto que não julgar a última alma, meus irmãos, ninguém vai sair da presença dele. Se hoje você quiser ir embora, você pode ir embora. Mas naquele dia, que ele julgará cada um de nós. Há poucos dias atrás, eu até estava estudando o nosso pastor Amador na sede. E meus irmãos, eu achei muito lindo mesmo. No passado, na época ali dos sacrifícios que eram ofertados, se eu pecasse, se o irmão pecasse, dependendo do tamanho, a gravidade do teu pecado, você tinha que pegar uma ovelha, um boi, um bode, e sair com aquele bode para a rua para levar até o tabernáculo, para que ele fosse sacrificado. Então todo mundo sabia que você tinha pecado. Todo mundo lá vai o irmão José, ele pegou. Ele está levando um bode, um boi para poder oferecer sacrifício. Meus irmãos, Cristo nos livrou até disso. Ele se fez, meus irmãos, de sacrifício vivo na cruz do Calvário, para que você não passasse por essa humilhação. E quantas das vezes, meus irmãos, nós pecamos lá fora, viemos aqui para dentro, pegamos esse microfone, sem sequer pedir perdão a Deus. Quantas das vezes nós viemos aqui, meus irmãos, fazer a obra de Deus, obrigado com a esposa, obrigado com o filho. Eu estava contando para o irmão Márcio ali fora. Eu ajoelhei ali para orar. E Deus falava para o meu coração, vai buscar água. Eu falei, mas Senhor, buscar água? Por quê? Vai buscar água. Eu falei, amém, eu vou buscar água. Eu levantei, fui lá, peguei o garrafão, fui buscar água. Eu cheguei lá na Big Gelo, comecei a encher o galão, chegou uma pessoa perto de mim, já fazia algum tempo que nós não conversávamos. Ele falou, Roberto, você me perdoa? Eu falei, por que, Cecília? Ele falou, você me perdoa porque eu errei com você. Eu me vi de lá para cá, estava com ele com o Marcos, eu me senti aliviado, meus irmãos, de ter me reconciliado com aquela pessoa. Então, meus irmãos, fica isso uma lição. Às vezes a gente não dá importância. Às vezes a gente vem para dentro da casa do Senhor, meus irmãos. O salmista Davi diz nos Salmos, me alegrei quando dissemos, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, quantas das vezes nós entramos na casa do Senhor, colocamos nossos pés ali dentro, meus irmãos, e é como esses dias eu falei, nós estamos perdendo a reverência, estamos perdendo o respeito. Quantas vezes, meus irmãos, tem pessoas, eu já vi em vários lugares,
aqui não acontece isso, é só na igreja da minha mãe, do meu pai, aqui não acontece não. Ô irmão, você lembra que foi pregado ontem? Não. Ô irmão, que passagem que pregou ontem? Não lembro. Então, meus irmãos, Deus tem falado conosco desde o início. Desde os louvores que foi entoado aqui, Deus já falava conosco. E muitas das vezes, meus irmãos, o processo em nossas vidas dói. Mas não é porque Deus projetou aquilo para nós. É porque nós estamos provocando aquilo para nós. Porque o deserto vem, mas ele tem fim. Ele tem fim. O mar do outro lado tem passagem. Mas quem determina, como diz na palavra de Deus, em Jó, capítulo 22, do verso 28, que, meus irmãos, Deus, quem profetiza, quem determina as bênçãos da nossa vida, somos nós. Deus só assina embaixo. Então, meus irmãos, analisa a tua vida. Analisa. Eu aprendi com o pastor ali da cidade de Frutal, Luiz Antônio Bento, e esses dias eu estava comentando para a irmã Sara. Faça isso. Chega na tua casa e faça isso. Sente na beira da tua cama, pega uma cadeira, põe de frente de você, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eu tenho falado para minha esposa, para a irmã Sara, eu tenho feito isso todos os dias. Senhor, o que eu estou desagradando ao Senhor? Senhor, o que eu tenho feito de errado? Senhor, o que o Senhor deseja de mim? E eu sempre, meus irmãos, eu me coloco diante de Deus como pequeno. Eu, no ministério onde eu vim, até falei para a Sara, falei para o pastor Amador, no ministério onde eu vim, meus irmãos, lá eu tinha oportunidade, eu pregava, já dirigi igreja, fui pastor lá, mas, meus irmãos, isso nunca me subiu à cabeça, porque eu sou vaso nas mãos de Deus, e quem enche o vaso é Ele. É Ele, meus irmãos, que nos capacita. O talento é dele, não é nosso. Não adianta eu achar, meus irmãos, que eu sou isso, eu sou aquilo, porque como aconteceu com meu filho mais velho, meus irmãos, e hoje eu tenho orado, eu choro na presença de Deus, e meus irmãos, já vai para praticamente 15 anos que meu filho está afastado. Um jovem que foi criado no berço evangélico, hoje fuma, bebe, prostitui, mas eu tenho certeza que o dia da libertação dele, da vitória dele, já está gravado e escrito no lado do livro do Senhor. Eu tenho certeza disso. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. E Deus prometeu. Ele fez promessa na vida dos meus filhos. E eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um deles um dia vai estar aqui juntamente conosco, louvando a mão do Senhor. Porque Deus tem falado que isso vai acontecer. Então, meus irmãos, voltando à palavra do Senhor, ali, meus irmãos, quando Jeremias chegou, que ele viu aquele vaso sendo feito ali pelo oleiro ali, girando naquela tábua, aquele vaso veio a se romper, ele veio a se quebrar. E esse vaso, meus irmãos, somos nós no nosso passado, quando nós aceitamos a Cristo. Nós éramos vasos cheios de defeitos, cheios de imperfeições, e Deus trabalhando. Ele quebrou aquele vaso antigo, aquele homem que prostituía, que adulterava. Hoje Ele fez um novo vaso, e Ele fez um vaso muito mais bonito. Ele está trabalhando na minha vida, na vida de cada irmão aqui dentro. Porque, meus irmãos, eu nunca vi Deus começar uma obra na vida de alguém e parar pela metade. Eu nunca vi. Eu sempre falo, sempre brinco com a minha esposa. Eu sempre pergunto para ela se tem alguma coisa que é impossível para Deus. A maioria das pessoas geralmente responde que não. Não tem nada impossível para Deus. Só que eu te afirmo e te provo que tem. Porque Ele diz claramente: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e farei morada. E quantos corações estão fechados para Deus? Quantos corações Deus tem batido?
Filho, para de fazer isso. Filha, não vai aí. Filha, não faz isso. Filho, não age assim. Mas o coração está fechado. E eu sempre falo, a única coisa impossível para Deus é salvar uma alma que não quer ser salva, que não quer ser mudada e nem transformada. Porque ele é educado. Satanás, ele chega na vida das pessoas, ele arrebenta, ele destrói e não te pede permissão. O nosso Deus, ele é tão educado, tão gentil, que ele bate no seu coração. Ele bate. E nessa noite Deus está batendo em muitos corações aqui nessa noite. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu entrar no teu casamento. Deixa eu entrar no teu trabalho. Deixa eu entrar nos teus estudos, na tua escola. Mas quantos que têm endurecido? E Deus manda dizer nessa noite: tira a pedra, Marcos. Tira a pedra. A pedra da desobediência. Eu recentemente passei por uma experiência com Deus. Já contei isso aqui em outras ocasiões. Meus irmãos, há praticamente uns 4 meses atrás, eu estava no meu lar, havia feito um trabalho, e eu fui no mercado, o sapão para minha esposa, e eu gozando de perfeita saúde, bem, não sentindo nada. Eu saí da minha casa, deixei minha esposa em casa e fui ter o mercado, o sapão. Na fila do mercado eu comecei a passar mal, me deu uma arritmia cardíaca, fui parar no hospital, muito ruim. 2 médicos ficaram ali próximo a mim, não recordo o nome deles agora, só da médica, a doutora Ana Júlia, eu recordo. E eles falavam: Zé Roberto, o batimento máximo com um ser humano, um adulto na sua idade suporta, normal é 110, 120, o senhor está 220, e a gente já está aplicando vários medicamentos, não conseguimos baixar. De 220 baixaram para 176, não baixava mais do que isso. Isso era 20 para 6 da tarde, né? E quando foi por volta mais ou menos das 20 para meia-noite, os médicos: olha, já a gente não sabemos mais o que fazer. E eu comecei a passar um filme na minha mente ali. Falei: meu Deus, eu prometi tantas coisas para Deus, eu fiz tantas promessas para Deus, que eu iria evangelizar, que eu queria ir nas praças públicas pregar, como já graças a Deus fomos. E ali eu comecei ali a passar um filme na minha mente, ali na minha frente, e os médicos ali chegavam me consultando ali, e tinha um enfermeiro muito conhecido meu, Luciano. Ele falou assim: Zé Roberto, eu não poderia nem te falar, mas cada frasco de soro a gente coloca uma ampola dessa injeção para tirar a dor e para baixar o batimento cardíaco. A sua nós já colocamos 5 ampolas e até agora nós não conseguimos baixar. Isso foi ali entrando noite adentro. E ali, na hora que eu estava ali dentro do hospital, ali no UTI ali, vendo aquelas aparelhagens ali de olho aberto, Deus começou a falar comigo: você me prometeu tanto, você me fez tantas promessas, e cadê? E se hoje eu te chamasse, você estava pronto para subir? Você tem certeza que você viria para cá comigo? E eu comecei a chorar ali sozinho. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, me dá uma nova oportunidade. E Jesus, eu sei que eu não fiz nem metade, porque quando eu me converti ao Senhor, isso no ano de 1997, Deus, usando de um vaso dele, falou assim: irmão Zé Roberto, Deus me mostra que tem 288 almas. Essas são autoprivilegiadas, que Deus vai te usar para você ganhar. Meus irmãos, eu confesso que acho que nem as 88 eu não ganhei até hoje. Mas por quê? A promessa de Deus, foi Deus que voltou atrás, não fui eu. Então, meus irmãos,
Deus me deu o privilégio, a oportunidade de estar aqui nessa noite contando isso. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho feito vários exames, inclusive sexta-feira passada eu fiz mais vários exames muito aprofundados. E Deus ele é tão fiel, meus irmãos, tão fiel, que até o exato momento, nenhum dos exames que eu fiz consagrou alguma coisa no meu coração. Então eu creio que Deus me curou, que Ele fechou minha sepultura, como Ele havia falado comigo, para que hoje eu estivesse aqui falando do amor dele. E eu, de todo o meu coração, eu gostaria nessa noite de fazer um convite muito especial. Muitas das vezes nós não recebemos convite para tantas coisas, para ir para a festa do peão, para ir para o forró, para ir para baile, mas um convite tão especial, muitas das vezes tem pessoas que até rejeitam. E nessa noite eu gostaria de convidar você, com permissão do pastor Amador, eu gostaria de convidar você que você saia do seu lugar. Você que se encontra desanimado, fraco, que está pensando até mesmo em desistir. Ou você que por causa de provações, de lutas, você veio desanimar. Ou até mesmo você que não aceitou Jesus ainda. Que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente do altar do Senhor. Porque esses homens de Deus aqui estarão colocando as mãos sobre você, estarão profetizando a bênção sobre a sua vida. Não perca essa oportunidade, ela é única. Amém?